Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Cá estamos para mais uma aula referente à disciplina de farmacologia, do curso técnico em enfermagem. Meu nome é Andrei de Oliveira Mendes e na aula de hoje nós iremos falar sobre as regras gerais na administração de medicamentos, certo? Pessoal, tudo que a gente for fazer, na área da saúde, correspondente à enfermagem, nós temos que seguir algumas regras, temos que ter alguns respeitos e, enfim. E se tratando, dos medicamentos, de farmacologia propriamente dito, temos algumas regras gerais que a gente tem que estar seguindo, ponto a ponto. Então, a gente vai citar, eu vou citar aqui para vocês algumas delas, É óbvio que são inúmeras, mas assim, eu vou trazer e abordar as mais importantes e estar comentando nessa aula de hoje os pontos mais importantes. Pois bem, pessoal, todo medicamento ele deve ser prescrito pelo médico, certo? A prescrição, ela deve ser escrita e assinada. Somente em caso de emergência, a enfermagem pode atender, né, é, a prescrição verbal, no caso, vamos supor, uma ampola de determinado medicamento, ou então tantos ml de determinado medicamento no paciente tal. Só que você deverá, no final, do atendimento, levar o prontuário do paciente para que o médico ele faça a prescrição, Então, assim, tem que ser transcrita pelo médico logo que possível. Então, nunca administrar medicamentos sem um rótulo, verificar a data de validade do medicamento, isso é primordial. Não administrar medicamentos preparados por outras pessoas, interar-se sobre diversas drogas para conhecer cuidados específicos e efeitos colaterais, das mesmas, ou seja, melhor horário, diluição, formas, tempo de validade, ingestão com água, leite, sucos, antes, durante ou após as refeições ou jejum. Tenho dúvidas sobre o medicamento, não administrá-lo. Manter o controle rigoroso sobre o medicamento, os medicamentos disponíveis e alguns medicamentos, como antibióticos, vitaminas e sulfas, precisam ser guardados, corretamente, pois se não, eles alteram na presença de luz ou do ar ou até mesmo do calor. Então, a gente vai falar aqui rapidamente os 7 certos, O paciente certo, a medicação certa, a dose certa, a diluição certa, a via certa, o horário certo e o registro certo. Embora eu sempre venha falando, mas a gente sempre está taxando assim que necessário, esses 7 certos para não acontecer o erro. Dentro do paciente certo, perguntar o nome do paciente, conferir se ele tem pulseira, se for em algum hospital que tem a pulseira com o nome dele, porque o paciente ele pode estar desorientado, no caso a identificação do mesmo, conferir também a placa de identificação presente no leito, o nome, idade, até tem alguns hospitais que na própria plaquinha, se o paciente ele for alérgico a alguma medicação, ali já vai dizer também que isso é importante, principalmente para nós da equipe de enfermagem. A medicação certa, conferir 3 vezes ao retirar da gaveta, antes de colocar no copo, diluir, antes de colocar no frasco, de volta, ou jogar as ampolas no lixo, A reação do paciente, eu tomo sempre um comprimido rosa, e hoje você está me dando 2 amarelos, Então, ou seja, verificar no prontuário o registro de alergia medicamentosa e confirmar com o paciente se aquela informação ela procede também. A dose certa, o cálculo mental, o cálculo por escrito também. Então, por exemplo, quando se deseja 100 mg de um medicamento que está rotulado com 50 mg por ml, estimar, mentalmente a dosagem como sendo 2 ml e depois calcule. Então, é equivalente 50 mg, a 1 ml e 100 mg
no caso, né, a regrinha de 3 que a gente faz, que você não sabe, mas tudo indica que seria equivalente a 2 ml. Então, é importante não quebrar, né, os comprimidos, não sucado, né, cuidado com, ao calcular os décimos, os decimais, no caso, 0,75, né, diferente de 0,075, né, da mesma forma que 0,25 nunca é ponto 25 e que 0,25 nunca é 0,250. É equivalente também à insulina, 10 unidades, diferente de 100 unidades, né? Tudo isso aí a gente tem que ter em prática, né? E, no caso, ter na ponta da língua. A diluição certa, a solução, ela depende da compatibilidade química com o farmaco, né? Um exemplo, Idantal X, né? Versus, no caso, SG 5%, no caso, que é o soro glifosato 5%. Ele é incompatível, né? O volume da diluição versus via de administração e conforto do paciente. Um exemplo, né? Reposição de KCl, no caso, um potássio, EV, e potássio é acesso periférico, né? Então, ou seja, isso aí é um pouco diferente, né? Uma coisa da outra. Então, tem que saber a diluição correta do determinado medicamento para não dar erro. Manutenção dos níveis corretos de sangue, considerado, né, atraso de 30 minutos antes ou depois do horário estabelecido, né? Por exemplo, rotinas de 6 e 6 horas, então 14, às 20, às 2 e às 8, né? De 8 em 8 horas, 16, 24 e 8, de 12 em 12, 28, né? Então, a cefalotina, 1 grama EV, de 6 em 6 horas, no caso, vai ser administrado, né? Às 14, às 20, às 2 e às 8, né? Ali na prescrição médica. Fortais, 1 grama EV, de 8 em 8 horas. Então, a primeira dose foi às 5, né? A segunda dose às 1 da manhã e a terceira dose às 9 da manhã, né? A ceftriaxona, 1 grama EV, de 12 em 12 horas, às 7 da noite e às 7 da manhã. Então, é muito importante nunca esperar o próximo horário, né? Porque já passou do horário padrão. Então, você tem que administrar no horário correto, né? A via certa, no caso. Nunca administre o farmaco se a via não estiver prescrita. Então, você tem que fazer o quê? Comunicar quem foi que prescreveu. Então, se a especificada ela não é a recomendada, o enfermeiro ele deve alertar, né, a quem prescreveu imediatamente. E sempre ter atenção, porque o mesmo fármaco, com a mesma apresentação, ela pode ser administrada por vias diferentes, né? Exemplo, heparina, né? Ela pode ser tanto via subcutânea, como também a heparina EV, né? Isordil, SL, né? E no caso Zordil, né? Via oral. Tem a insulina EV, né? E tem a insulina EC. Tem a adrenalina EV e tem o TOT. Então, são vias, né, no caso, que podem ser administradas, né, por vias diferentes. No caso, são medicamentos que podem ser administrados por vias diferentes. Só que isso vai depender muito da prescrição médica, porque nós, enfermeiros, né, não podemos modificar a via de administração sem antes consultar o médico, sem antes o médico prescrever no prontuário do paciente. O registro certo também. Nunca registrar antes de administrar, e o registro inclui o nome do medicamento, a dose, a via, a hora exata e a assinatura do profissional. Os tipos de prescrições. Tem uma prescrição de rotina, né? Por exemplo, tetraciclina, 500 mg, VO de 6 em 6 horas. Temos também as prescrições para uso quando necessário, né? Que significa SOS. Sulfato de morfina, 2 mg, intravenoso, né? De 4 em 4 horas. SOS, se necessário, se apresentar dor. Prescrições únicas, né? Uma vez, por exemplo, Valium 10 mg VO às 9 horas. Prescrições de urgência, atropina 1 mg IV agora. Ou então, ACM, né? Avisar antes, no caso, morfina 10 mg
subcutânea, né? Ou ACM. Então, morfina, 10 mg, C a 6 horas avisar antes. Então, temos todos esses tipos de prescrições. As mais visualizadas, principalmente em hospitais, em UTIs, né, são as de rotinas que o enfermeiro ele tem que aprazar, né, conforme aqui a prescrição médica. Por exemplo, paciente Arnaldo Lopes, prontuário número tal, né, no caso, unidade, né, interativa cardiologia, né, a data, tudo certinho. Então, aqui tem o lado dos medicamentos, do outro lado tem o aprazamento, né, e ali o médico, ele vai aprazar, ele vai prescrever, e o enfermeiro, ele vai aprazar, nesse caso. Então, suponhamos ali, dieta livre, né, então ali é com o nutricionista, né, e você sabe também da equipe de enfermagem que a dieta dele está livre. Agora, vamos ali no número 2, o soro fisiológico 9%, 0,9%, né? 1000 ml, NaCl e o KCl, né? No caso, 20 ml e 10 ml, no caso, em 24 horas. Então, o que é que o enfermeiro vai prescrever ali, né? Vamos supor, se eu tenho dois no caso, 1000 ml, né, de soro, eu posso administrar 500 ml em um horário, né, e aí, depois de 12 horas, aprazar mais um soro, né, de 500 ml, e no caso, para administrar esses medicamentos dentro desse soro, né, é que nem aqui na 3, a vancomicina, no caso 500 mg é de 6 em 6 horas. Então, eu vou colocar ali os horários, né? O enfermeiro ele vai colocar, vamos supor, que essa prescrição ela foi de manhã. Aí o médico ele entregou às 9 horas da manhã. Então, o primeiro horário indicado, ou melhor, ele entregou às 7, no início do plantão. Então, você vai começar ali às 8, né? E ali você vai contar mais 6 horas e administrar a próxima medicação, mas isso o enfermeiro ele já vai deixar os horários todos aprazados, né? Então, por exemplo, a primeira foi em 8, então passou 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Então, às 2 horas vai ser a próxima medicação de vancomicina. Então, ou seja, a cada 6 horas vai administrar a vancomicina EV. Da mesma forma, para o fluconazol, né? 2 vezes ao dia, hemoglucoteste, né, 4 vezes ao dia, né, antes das refeições, esquema de insulina regular, né, subcutânea no caso. Então, ou seja, aqui você tem que conferir através do aparelhinho, do glicosímetro, e aí, a depender, né, o médico ali ele já colocou as tabelinhas. Então, vai depender da quantidade que der o valor da insulina, né, no caso do HGT ou da glicemia capilar, e aí, no caso, de acordo com o resultado que você vai administrar as unidades, né. Também temos a dipirona, Plasil, o Capotem, né? Enfim, tudo isso aqui é um exemplo de prescrição médica, né? Desses medicamentos, e aí, no caso, vai estar prescrevendo ali, o médico vai prescrever os medicamentos e o enfermeiro ele vai aprazar o horário, né, de cada medicação. E aí a equipe técnica, né, vai fazer o quê? Só administrar a medicação conforme está a prescrição e o aprazamento. Exemplos de erros e situações facilitadoras no acometimento de erros. No caso, as medicações sem identificação, ausência no protocolo de preparo de todas as soluções injetáveis. Então, ou seja, aquilo que eu venho trabalhando com alguns alunos sempre falar. Pessoal, quando você colocar um soro, coloca o nome da medicação que está ali no soro, né? O horário que você iniciou e o profissional. Eu acho isso muito excepcional. Da mesma forma, o curativo, da mesma forma, ali o acesso, né? Então, tem que ter a data e o horário e o profissional e o calibre do gel também, que foi pego o acesso ali, o acesso venoso periférico, né, do paciente. Então, não separar
as medicações individualmente, não confirmar a ordem verbal antes de administrar o medicamento, não preparar a medicação conforme o protocolo pré-estabelecido, não identificar o medicamento corretamente, não preparar o medicamento com a prescrição ao lado, não chamar o paciente pelo nome, não explicar o procedimento ao paciente. Então, esses, né, todos são não, e no caso não pode, né, fazer nem acometer esses exemplos de erros e situações, né, que acontecem diariamente. Infelizmente acontecem, mas a gente tem que fazer o possível para não cometer, né? Então, como foi falado, as vias de administração, eu vou abordar aqui rapidão, né, nessa aula de hoje, porque já foi falado, né? Então, a administração de medicamentos, ela é uma parte essencial da prática de enfermagem, que requer uma base de conhecimento confiável para que os medicamentos sejam administrados com segurança, né? Então, ali temos a via oral, sublingual, bucal, né, ocular, intraóssea, intraperitoneal, epidural, intratecal, intracardíaco, intraarticular, intrapleural e intraarterial, né? Então, temos também, no caso, atópica, nasal, inalatória, auricular, né, otológico, mucosa retal e mucosa vaginal. Temos também a parenteral, que são as intradérmicas, né, subcutânea, intramuscular e intravenoso. Então, na parenteral entra todas essas, na oral, né, entra todas essas que eu acabei de citar, e temos essas outras que é atópica, nasal, auricular, mucosa retal e vaginal. Então, a via parenteral, ela é a administração parenteral de medicamentos e é a administração por meio de injeções e constitui um procedimento invasivo que requer técnica asséptica, utilizada quando se deseja uma ação imediata da droga ou quando outras vias não estão indicadas, né? Então, intravenoso, IV, endovenoso, EV, intramuscular IM, subcutâneo SC e intradérmico ID. Parenteral, né, temos a intradérmica, subcutânea, intramuscular e intravenoso. E no caso é a via parenteral. Os materiais, né, no caso são as agulhas, aqui tem os calibres e os tamanhos das agulhas, né, e ela é separada por cada cor. No caso, cada calibre, né, e comprimento, né, é de acordo com o tamanho, né, e com cada cor, como foi falado, e todas as agulhas, no caso, elas são constituídas por 3 partes, né, que é a base, o haste e o bisel. Então, o material é o aço inoxidável, ele é totalmente descartável, né, comprimento variável de 40 por 12, né, 40 milímetros. O diâmetro, ele é medido em calibre e, por biossegurança, no caso, tem que acontecer o descarte em coletor de pérfuro cortante e não descartar a seringa, né, para não descartar da seringa para descartar, né? Então, ou seja, tem que acontecer esse descarte, né, do Descapac ali, né, na caixa de pérfuro cortantes para que não ocorra a reutilização das mesmas, porque elas são, né, não são renováveis no caso, né? Então, a semiologia e semiotécnica, né, da via parenteral, os materiais a gente vai utilizar seringas, né, a estrutura, né, que são o êmbolo, o corpo, a escala graduada e a ponta. Então, o êmbolo, essa partezinha da seringa que é puxado, né, o corpo, né, é a parte que fica aí os milímetros, né, a escala graduada, né, que tem ali dentro, e a ponta, no caso, a pontinha onde você vai colocar a agulha. No caso, as seringas e agulhas, existe uma variedade de seringas e agulhas, e cada uma ela é projetada para liberar um determinado volume de medicamento, né, e um tipo específico de tecido também. Então, na via parenteral, né, falando rapidamente aqui das agulhas,
nós temos o calibre, né, a cor do canhão, que é falado no caso, a via de administração e os medicamentos, no caso. Né? Então, cada calibre ela é de acordo com a cor e com a via de administração correta, né? E os medicamentos, no caso, que vocês vão utilizar com aquelas determinadas agulhas, né? Então, a via parenteral também, né? Falando das agulhas, no caso temos a 13 por 4,5, né? Que é essa menorzinha. Temos a 25 por 7, né? Que são essas demais, né? Que a menorzinha é a de insulina, no caso, que ela é menor calibre que tem, né? Temos a 25 por 8, né? Que já é essa agulha rosa que geralmente a gente utiliza para diluir as medicações. Temos a 40 por 12, né? Que geralmente já é o calibre maior, né? Que geralmente é o tipo de agulha que utiliza, né? O calibre para fazer a transfusão de sangue, né? Ou então até mesmo, né? Quando você vai doar sangue para pegar e fazer fazer a punção, né? Para você doar sangue. Então é essa mais calibrosa, no caso a 40 por 12. Também, né, falando aqui das agulhas, temos a estrutura, que é o bisel, a agulha e o canhão, né? Na verdade, essa é a agulha, né? No caso, a ponta, a agulha e o canhão, que é essa partezinha que tem a cor, né? Que é verde, amarelo, enfim, né? Rosa. As agulhas, no caso, elas têm os tamanhos, né, de 13 por 4,5, que é a administração subcutânea e intradérmica, a 25 por 7, que é a administração intramuscular, a 25 por 8, que é a administração também intramuscular, e a 40 por 12, como eu falei, que a gente utiliza mais para aspirar os medicamentos, que como ela é um pouco mais calibrosa, né, ela facilita na hora de você aspirar o medicamento para você pegar e diluir e depois você fazer a administração. A via parenteral, né, também falando das seringas, né, os tamanhos, temos de 1 cc, né, que no caso é equivalente a 1 ml, desculpa, 5,0 cc, né, ml, no caso 10, 20 e 60, né, então temos esses tamanhos no caso. Aqui é a apresentação da solução, né, injetável. Nesse primeiro quadrinho aqui temos as ampolas, né, que é onde no caso é quebrado, né, é a cabecinha da ampola para você fazer a administração do medicamento. E temos aqui na segunda figura os frascos, que você tem que arrancar, né, a pelinha, no caso a capinha do frasco, para você, e geralmente ou ela já vem diluída, ou então vem um pozinho, que aí você dilui, né, com soro fisiológico, então com água destilada. Preparo das soluções injetáveis, né, lavar sempre as mãos e organizar o material em uma bandeja limpa, né, em uma bancada também, limpa e seca, local de preparo, beira do lixo, né, e também bancada, realizar a desinfecção da bandeja com álcool 70 em sentido único, e a medição também ela deverá ser preparada com a prescrição ao seu lado. Então, uso de luva, né, e uso de máscara, no caso, é essencial. Isso não é nem pergunta que se faz, né. E aqui também temos uma capela de fluxo laminar, né, que aí é onde, digamos assim, em grandes hospitais, para pegar e facilitar, né, o preparo dessas medicações. E é isso, pessoal. Por hoje, né, nós acabamos essa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima aula referente à disciplina de farmacologia.